Oi, pessoal. Desejando que vocês estejam firmes no propósito, primeiro de se cuidar da família de vocês, né? E depois de continuar se preparando, né? Alguns concursos foram temporariamente suspensos, outros concursos foram adiados, mas nenhum concurso foi cancelado e muito provavelmente nenhum deles será, né? Todos os concursos vão acontecer no momento oportuno, né? Depois que a gente passar por esse processo da maneira mais tranquila possível, na medida do possível. Então, quem continuar se preparando vai sair na frente, né? Quem continuar no processo de estudar, assistir aula, né, dessa maneira que a gente tem disponibilizado, quem seguir dentro desse processo vai largar na frente, né, e vai com certeza levar vantagem. Nossa aula de hoje é sobre semelhanças de triângulos. Bom, o assunto então, semelhança de triângulos, a gente tem dentro dele alguns caminhos para seguir, né? E dentro desses caminhos a gente tem aí que explorar o Teorema de Tales, que diz para a gente que quando um feixe de retas paralelas é interceptado por duas transversais, ele determina nas transversais segmentos proporcionais. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que quando você tem, como nesse exemplo que eu coloquei aí para ilustrar, a gente tem um conjunto de retas paralelas, como são as retas R, S, T e U. Essas retas são todas paralelas entre si. Ao fazer passar por esse feixe de retas paralelas duas retas transversais, como é o caso das retas X e Y, a gente vai determinar um conjunto de segmentos que são proporcionais, né? Os segmentos correspondentes, como a gente costuma dizer, eles são proporcionais. O que seriam os segmentos correspondentes? Dois segmentos são correspondentes quando eles estão entre duas retas, entre duas mesmas retas paralelas, né? Em transversais diferentes. É o caso, por exemplo, do segmento AB e do segmento A'B'. Esses dois segmentos eles são considerados segmentos correspondentes, né? Então, assim, o que diz para a gente o Teorema de Tales é que a razão entre dois segmentos correspondentes, essa razão é constante. Dessa maneira, a razão entre o segmento AB e o segmento A'B' vai ser igual à razão entre o segmento BC e o segmento B'C', que também vai ser igual à razão entre o segmento CD e o segmento C'D'. Ampliando um pouquinho os nossos horizontes, a gente deve perceber também, né, que os segmentos AD, o segmento que vai de A até D, ele é correspondente ao segmento A'D'. O segmento AD está na reta X e o segmento A'D' está lá na reta Y. Esses segmentos, como eles são correspondentes, a razão entre eles vai ser igual à razão dos segmentos já citados anteriormente. Por isso que a gente tem no final da nossa proporção, né, a última razão estabelecida ali entre esses segmentos é a razão entre a AB mais BC mais CD e a linha B' mais B'C' mais C'D'. Tá bom? Essa última razão ela é igual a qualquer uma das outras razões já citadas anteriormente, e todas elas a gente pode igualar a uma coisa chamada razão de proporcionalidade, que a gente costuma chamar de K. Ele é utilizado tanto na geometria quanto na aritmética. Eu pretendo, depois de gravar esse vídeo, gravar um outro com a resolução de alguns exercícios de aritmética para a gente ver uma outra aplicação disso, né? Envolvendo o que é conhecido como propriedade da soma e propriedade da diferença para proporções, mas que na verdade vem desse enunciado que a gente acaba de fazer, que é o chamado Teorema de Tales. Tá bom?
Resolvendo um exercício do assunto aí, a gente tem uma área delimitada pelas ruas 1 e 2 e pelas avenidas A e B, tem a forma de um trapézio AD, D' A', com AD igual a 90 metros e a linha D' igual a 135 metros, como mostra o esquema da figura a seguir. Então a gente tem aí o nosso esquema, né, a figura citada no problema, onde a gente tem quatro segmentos de reta que representam segmentos paralelos, são oriundos de retas paralelas, né? Esses segmentos que eu estou falando é o segmento A', B', C' e D'. Esses quatro segmentos eles são paralelos. E a gente tem, interceptando esses segmentos paralelos, a gente tem dois transversais. Um está representado pela rua 1 e o outro está representado pela rua 2. Tá? Vamos lembrar que já foi dado para a gente aqui que AD é igual a 90 metros e a linha D' é 135 metros. AD é um pedaço da rua 1 e a linha D' é um pedaço da rua 2. Foi falado também para a gente que essa área foi dividida em terrenos. Na verdade são 3 terrenos e todos na forma trapezoidal. Então a gente tem 3 trapézios aí, né, com bases paralelas às avenidas. E as avenidas, vamos lembrar mais uma vez que é a Avenida A e a Avenida B. As bases dos trapézios são paralelas a essas avenidas. E a gente tem também, para fechar, a informação de que AB mede 40 metros, BC mede 30 metros e CD mede 20 metros. Esses segmentos eles são segmentos lá da rua 1, né? Mede 40, 30 e 20. E o que foi pedido para a gente foi a medida dos segmentos A', B', que a gente pode chamar de X, o B', C' e o C', D', tá bom? Para resolver isso, uma das maneiras que a gente tem de resolver isso, eu vou pedir a vocês para dar um print, né, nessa tela, dar uma pausa no vídeo e tentar fazer um enunciado que foi acabado de passar para vocês, né, do Teorema de Tales, mas já resolvendo aqui para vocês, né, para quem já tiver pausado, né, já tiver tentado resolver, a gente pode dizer que o segmento A', B', ele vai estar para o segmento AB, assim como o segmento A', D' vai estar para o segmento AD. Dessas 4 medidas citadas, a única que a gente não tem é o segmento A', B', né, que foi pedido. A gente pode chamar isso de X. E com isso a gente vai poder dizer certamente que X está para 40, que é o AB, assim como a linha D', que mede 135, está para o segmento AD, que foi dado para a gente, que mede 90. Tá bom? Então, lembrando mais uma vez, a gente chamou o segmento A', D' de X, e a gente vai poder escrever nesse caso aqui então que X está para 40, assim como 135 está para 90. Tá? Eu pretendo, ao final dessa videoaula, gravar um outro vídeo, né, onde eu vou colocar a resolução desse problema e de mais alguns outros que eu vou propor para vocês, tá? E para quem pegar aí para resolver,
vocês vão ver por escrito bonitinho que a gente vai poder afirmar que o x, nesse caso aí, vai dar o x nesse caso aí vai dar 90. Desculpa, vai dar 60. Tá, então certamente o segmento A', B', que é o que foi pedido para a gente, esse primeiro vai dar 60. Mas como eu já falei, eu vou colocar para vocês uma solução para os 3 segmentos aí, tá? Eu vou tirar uma foto, né? E eu vou colocar no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai ter a solução desse problema. Bom, entrando de fato na semelhança de triângulos, que é o nosso assunto, né, da aula de hoje, o Teorema de Tales é importante, né, mas ele serve para a gente como uma preparação para entrar nesse assunto, agora de maneira mais ampla. A gente pode afirmar que dois triângulos são semelhantes se e somente se seus ângulos forem respectivamente congruentes e os seus lados homólogos forem proporcionais. Na verdade, uma coisa é consequência da outra. Se a gente tem dois triângulos em que os ângulos deles são congruentes, a gente certamente vai poder afirmar que os lados deles são proporcionais. A gente tem aí, por exemplo, o triângulo ABC, que é semelhante ao triângulo MNP, né? Será semelhante ao triângulo MNP se o ângulo A foi igual ao ângulo M, o ângulo B foi igual ao ângulo N e o ângulo C foi igual ao ângulo P. Se a gente tiver essas 3 igualdades entre os ângulos, esse triângulo vai ser semelhante, tá? Uma outra maneira da gente configurar isso é se a razão entre as medidas dos lados dos triângulos, se essas razões elas forem todas iguais. Ou seja, a gente está falando a razão entre o lado que mede A e o lado que mede M, se essa razão for igual à razão entre o lado que mede B e o lado que mede N, e foi igual à razão entre o lado que mede C e o lado que mede P. Se essas 3 razões forem iguais, e aí consequentemente elas também vão ser iguais a A mais B mais C sobre M mais N mais P, se essas razões forem iguais, então a gente também pode configurar aí que os triângulos são semelhantes, tá bom? A gente tem essas 2 maneiras de fazer isso, ou através da igualdade dos ângulos, ou através da proporcionalidade entre os lados. Como exercício, e olhando mais uma vez aqui, né, que a gente falou que a razão entre 2 lados correspondentes também vai ser igual à razão entre os perímetros desses triângulos, a gente vai resolver aqui um exercício que diz pra gente que os 2 triângulos representados na figura, eles são observe os 2 triângulos representados na figura em que os ângulos assinalados são congruentes. Então a gente tem 2 ângulos aí, cada triângulo, é lógico, tem 3 ângulos internos, né? E em cada um desses triângulos que a gente tem aí na nossa figura, a gente tem um ângulo assinalado em cada um deles. E foi falado pra gente que esses ângulos eles são congruentes, são iguais, né? A gente vai perceber que se esses 2 triângulos assinalados eles são congruentes, então a gente está caindo aqui num problema de semelhança. Por que a gente pode afirmar isso? Eu vou usar aqui o cursor do mouse para mostrar para vocês que esse ângulo aqui, ó, que eu
estou mostrando, esse ângulo, ele é comum aos dois triângulos. Esse ângulo aqui, ele é ângulo interno, tanto do triângulo pequeno quanto do triângulo grande. Então, é lógico, né? Ele vai ter a mesma medida nos dois triângulos. Com isso, a gente já tem aí dois pares de ângulos que são iguais, tá? A gente tem esse ângulo que eu acabei de mostrar para vocês, que é comum, né? Portanto, tem a mesma medida nos dois triângulos, e os ângulos assinalados que foram citados para a gente, que são iguais também. Isso é uma situação muito comum em problemas de semelhança, porque a gente não tem elementos para dizer que o terceiro par de ângulos é igual. Não tem nenhuma, além da lei angular de Thales, a gente não tem nenhuma outra situação, né, envolvendo, por exemplo, paralelismo. Né, não tem mais nenhuma outra situação para dizer para vocês que o terceiro par de ângulos desses triângulos, que esse terceiro par de ângulos é igual. Porém, se a gente já descobriu que dois pares de ângulos são iguais, obrigatoriamente o terceiro par também tem que ser igual. Porque vamos lembrar que todos os triângulos eles estão sujeitos à lei angular de Thales. Então, o que falta para 180 graus em um triângulo é a mesma coisa que falta no outro triângulo. Isso quer dizer que o terceiro ângulo, né, desse triângulo menor, que é esse ângulo que eu estou mostrando para vocês aqui com o cursor do mouse, e o terceiro ângulo do triângulo maior, que é esse ângulo aqui, ó, esses dois ângulos obrigatoriamente são iguais também. Tá bom? Com isso, a gente vai poder afirmar, né, sabendo que os triângulos são semelhantes, a razão entre os perímetros deles também vai ser igual à razão de semelhança que a gente obtém estabelecendo a razão entre dois lados homólogos, né? A razão de semelhança aqui, pegando do menor para o maior, vai ser a razão entre o lado que mede 2 no triângulo pequeno e o lado que mede 4 por estar oposto ao ângulo correspondente, né, no triângulo grande. Então, ó, esse ângulo que está assinalado aqui no triângulo pequeno, ele é igual a esse ângulo que está assinalado aqui no triângulo grande. Oposto a esse ângulo aqui que está assinalado no triângulo pequeno, a gente tem um lado que mede 2. Oposto a esse ângulo que está assinalado no triângulo grande, a gente tem um lado que mede 4. Essa razão entre 2 e 4, ela vai ser a razão de semelhança do nosso triângulo. Então a gente vai poder afirmar, como eu deixei assinalado aqui para vocês, que o perímetro do triângulo pequeno, que eu chamei de Pzinho, está para o perímetro do triângulo grande, que eu chamei de Pzão, assim como 2 está para 4. Vamos lembrar que lá na hora que eu enunciei para vocês a semelhança de triângulo, a gente colocou que a razão entre os lados correspondentes, né, num triângulo e no outro, é igual à razão entre a soma desses lados, ou seja, é igual à razão dos perímetros. Então, por isso que eu anotei para vocês aqui embaixo que Pzinho está para Pzão, assim como 2 está para 4. Pzinho é o que a gente quer saber, o P pequeno, né? Perímetro do triângulo pequeno, é o que a gente quer saber. O perímetro do triângulo grande é 4 mais 5 mais 6, que vai dar 15. E isso é igual a P sobre 15 é igual a 2 sobre 4. Tá bom? Com isso, a gente vai poder afirmar que o P vai ser igual a 30 sobre 4, né? 30 dividido por 4. Para isso é só a gente trocar pegar o 15 e passar para o outro lado multiplicando 2, né? Embaixo do P vai ficar só o 1. Então a gente vai poder dizer que P está para 1, assim como 30 está para 4. Eu só multipliquei 15 pelo 2. E depois eu simplifiquei. Né? P sobre 1 vai dar P mesmo. E 30 sobre 4 é a mesma coisa que 15 sobre 2. Esse é o perímetro do triângulo pequeno, que é o que foi solicitado para a gente. O perímetro do menor triângulo vai dar 15 meios, que a gente pode colocar também como 7,5. Bom,
olhando aí os casos de semelhança entre triângulos, dos problemas que a gente vai ter para resolver, as maneiras que a gente tem de configurar a semelhança entre triângulos, a gente tem três maneiras de fazer isso. A gente pode afirmar que dois triângulos são semelhantes. Esse primeiro caso aí, AA, é o caso que a gente acabou de resolver. É quando você descobre que dois ângulos, dois pares de ângulos são congruentes, né? A gente tem dois ângulos congruentes. Eu estou afirmando para vocês aqui, que nesse exemplo, né, que o ângulo A é igual ao ângulo A', o ângulo do vértice A, né, do triângulo da esquerda, é igual ao ângulo A' do triângulo da direita, vértice do triângulo da direita, e o B é igual a B'. Se a gente tem esses dois pares iguais, então a gente pode afirmar que os triângulos são semelhantes. É até bem simples de entender isso, né? Como eu disse, é o caso que a gente acabou de resolver. A gente pode afirmar que se a gente tem dois pares de ângulos iguais, o terceiro par também vai ter que ser igual, né? Isso porque os dois triângulos eles estão sujeitos à lei angular de Thales. Então, se a gente já tem dois pares de ângulos iguais, o que falta para 180 num triângulo é a mesma coisa que falta no outro, e aí a gente vai poder afirmar que o terceiro par também é igual, e portanto os triângulos são semelhantes. Tá aí o segundo caso. O segundo caso em que a gente pode afirmar que dois triângulos são semelhantes é quando a gente tem dois lados que são proporcionais e o ângulo que fica entre esses dois lados igual. Então, o segundo caso de semelhança de triângulo, dois triângulos são semelhantes quando possuem um ângulo congruente entre dois lados proporcionais. A gente pode afirmar aqui, então, que, como foi falado, né, o ângulo B é igual ao ângulo B' e que são proporcionais os lados AB e a linha B' e BC com B'C'. Tá? A gente tem a afirmação de que o lado AB está para o lado A' B', assim como o lado BC está para o lado B'C'. Tá? Portanto, são proporcionais. Se a gente tem dois pares de lados proporcionais e entre eles um ângulo que é um par de ângulos iguais, então esses dois triângulos também são semelhantes. Consequentemente, o terceiro par, né, os problemas de semelhança normalmente são problemas métricos para a gente calcular o comprimento, né, de um segmento do lado de um triângulo. A gente vai tendo a afirmação de que esses dois primeiros pares são proporcionais, o terceiro par de lados também vai ser proporcional aos anteriores. E, portanto, né, consequentemente, os triângulos são semelhantes. E o terceiro caso é o caso que já está definido desde o enunciado, né, do assunto semelhança de triângulos. Lá no começo eu coloquei para vocês que dois triângulos são semelhantes quando a gente descobre que os três ângulos internos são iguais ou a medida dos três lados são proporcionais. Tá? Então, o terceiro caso de semelhança, dois triângulos são semelhantes quando possuem três lados proporcionais. Tá legal? Então, se a gente puder afirmar que AB está para a linha B', assim como BC está para a B'C', e AC está para a linha C', então, nesse caso, a gente pode afirmar que os triângulos são semelhantes. Uma situação importante da gente perceber é que quando a gente tem uma razão de semelhança entre dois triângulos semelhantes, né, essa mesma razão de semelhança ela vai valer também para outros segmentos, que não somente os lados, outros segmentos correspondentes nesse par de triângulos. Então, K é a razão de semelhança entre os triângulos ABC e MNP, nessa ordem.
ela é constante para dois quaisquer comprimentos correspondentes, como altura, bissetriz, mediana e etc. Tá? Então, isso está dizendo para a gente que existe a relação de proporcionalidade também entre duas sevianas notáveis, tá? Nos dois triângulos. O teorema fundamental da semelhança, ele diz para a gente que toda reta que corta um triângulo, de modo a ser paralela a um de seus lados, gera um triângulo menor, semelhante ao que foi cortado. Então, esse teorema está dizendo para a gente que quando você tem um triângulo e nesse triângulo você traça uma reta paralela a um dos lados, você determina um outro triângulo que é semelhante ao original. Isso é simples da gente associar por quê, né? Porque a gente tem que lembrar que quando você tem duas retas paralelas e a essas duas retas paralelas você faz passar uma reta transversal, você determina ângulos, né? Que são aqueles ângulos que a gente estuda logo no começo do estudo de geometria, ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos. A gente determina ângulos ali que ou são iguais ou são suplementares, né? Então, numa situação como essa, a gente vai determinar aí dois triângulos que são semelhantes. Uma situação em que isso acontece, né, essa situação que está descrita que eu coloquei para vocês aí agora, né? A gente tem aí o triângulo ABC e a gente traçou uma reta paralela a um dos lados desse triângulo ABC, que no caso é paralelo ao lado AB, né? A gente traçou a reta R, determinando o segmento FG, tá bom? Então, como eu já tinha colocado anteriormente, esse é o teorema fundamental da semelhança, né? Toda reta que corta um triângulo de modo a ser paralela a um de seus lados gera um triângulo menor semelhante ao que foi cortado. Então, nessa figura aí, por exemplo, né, os segmentos FG e AB são paralelos. Consequentemente, por uma questão de serem correspondentes os ângulos, né, em duas paralelas cortadas por uma transversal, a gente vai poder dizer que os ângulos BAC e GFC são iguais. Assim como também são iguais os ângulos ABC e FGC. Tá? Então a gente tem aí dois pares de ângulos iguais e, portanto, fica configurado que os dois triângulos, o triângulo menor formado a partir dessa paralela e o triângulo original, ABC, esses dois triângulos são semelhantes. Até porque o terceiro ângulo ele é comum aos dois triângulos. O terceiro ângulo aí, que no caso é o ângulo C, ele é comum aos dois triângulos, portanto tem a mesma medida. Então, para fechar, a gente tem aí o teorema das bissetrizes, né? Tem o teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa. O que o teorema da bissetriz interna diz para a gente é que a bissetriz interna que parte de um dos vértices de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos dois lados. A gente tem aí, então, que o segmento AS é bissetriz do ângulo BAC, está dividindo o ângulo BAC em dois ângulos de mesma medida, que aí no caso foi chamado de alfa. Num caso igual a esse, a gente pode dizer que o segmento BS está para o segmento AB, assim como o segmento CS está para o segmento AC. Ou seja, BS e SC são proporcionais respectivamente a AB e AC.
Uma outra maneira da gente escrever isso aqui é trocando os meios da proporção, né, de posição. Com isso a gente ia estar dizendo que BS está para SC, assim como AB está para AC. Eu tinha falado logo no começo da aula que a gente ia estabelecer alguns paralelos, né, com a aritmética, com a aplicação disso na aritmética. Então, lembrando mais uma vez, no próximo vídeo, a gente vai ver a resolução de alguns problemas de aritmética que envolvem essas trocas de posição entre termos de uma proporção, propriedade da soma e propriedade da diferença. Bom, esse foi o teorema da bissetriz interna. O teorema da bissetriz externa, ele diz que parte de um dos vértices, a bissetriz externa que parte de um dos vértices de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos dois lados. Então a gente deve perceber que o segmento AS ele representa uma bissetriz do ângulo externo lá no vértice A. Então a gente dividiu esse ângulo externo em dois ângulos de mesma medida alfa. Consequência disso, o segmento SC, que é do pé da bissetriz até o vértice C, né? O segmento SC ele vai estar para AC, assim como o segmento BS está para o segmento AB. Tá bom? Então, do pé da bissetriz até o vértice C, é o SC, que está para AC, assim como SB, que é do pé da bissetriz até o vértice B, está para B. Bom, pegando aqui para a gente dar uma analisada. Opa. Aqui. Dois exercícios para a gente, né, desse assunto, a gente fazer uma análise juntos. A gente tem aqui, subir um pouquinho para não ficar na frente. A gente tem aqui, a gente vai analisar duas questões, tá? Primeira, existem alguns procedimentos que podem ser usados para descobrir se dois triângulos são semelhantes, sem ter que analisar a proporcionalidade de todos os lados, ao mesmo tempo as medidas de todos os ângulos desses triângulos. Então, assim, trocando em miúdos, está dizendo para a gente aqui o que a gente já sabe, né? Que a gente não precisa, para configurar que dois triângulos são semelhantes, a gente não precisa configurar necessariamente que os três ângulos internos são iguais, ou que as razões entre as medidas dos três lados ela é proporcional, né? É lógico que isso é uma consequência, mas a gente não precisa necessariamente provar essas duas situações para dizer que os triângulos são semelhantes, né? Então, a respeito desses casos, subindo mais um pouquinho, a respeito desses casos, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem 5 alternativas para analisar aqui, tá? Quem quiser, eu vou pedir para dar um print nesse momento e parar o vídeo para dar uma analisada nas 5 alternativas. Quem vai comigo, vamos lá. Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham 3 ângulos correspondentes congruentes. Isso é verdadeiro, né? Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham 3 ângulos correspondentes congruentes. Como a gente conversou, está aí o enunciado da semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando os 3 ângulos internos deles são iguais.
tá? Consequentemente, os três lados, os três pares de lados são proporcionais. É lógico que a volta também vale, né? Se os três lados, três pares de lados são proporcionais, isso quer dizer que os três ângulos internos são iguais. A gente vai conseguir formar três pares de ângulos internos iguais. Vamos ver a letra B. Ela está dizendo para a gente que para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham dois lados proporcionais e um ângulo congruente em qualquer ordem. Essa afirmativa é falsa, né? O motivo dela ser falsa é porque ele colocou aqui que, além de você ter dois pares de lados proporcionais, você vai ter que ter também um par de ângulos que seja congruente, mas ele falou que é em qualquer ordem, e não pode ser em qualquer ordem, né? Esse par de ângulos iguais tem que ser um par de ângulos que esteja entre os pares de lados proporcionais, tá bom? Aí a gente vai poder configurar que os triângulos são semelhantes. Do contrário, não. A letra C. Para que dois triângulos sejam congruentes, basta que eles tenham os três lados correspondentes com medidas proporcionais. Para que dois triângulos sejam congruentes, basta que eles tenham os três lados correspondentes com medidas proporcionais. Bom, o motivo da gente poder afirmar que essa alternativa é falsa é porque o termo que foi utilizado aqui é congruentes, né? Para que dois triângulos sejam congruentes, basta que eles tenham os três lados correspondentes com medidas proporcionais. Se ele tiver os três lados correspondentes com medidas proporcionais, esse triângulo não vai ser congruente. Esses triângulos não vão ser congruentes, eles vão ser semelhantes, tá? Congruentes é quando você tem os três pares de lados, eles são iguais, né? Aí a gente afirma que os triângulos são congruentes. Seria o caso da gente dizer que eles são semelhantes com a mesma medida de lados. Aí os lados não são proporcionais, os lados são iguais, tá bom? Então, o motivo dessa afirmativa ser uma afirmativa falsa é porque ele falou aqui que para que dois triângulos sejam congruentes, basta que os três lados correspondentes tenham medidas proporcionais. E se eles tiverem medidas proporcionais, eles não serão congruentes, eles serão semelhantes. A letra D. Dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais não serão semelhantes em qualquer hipótese. Está errado, né? Porque dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais, se o terceiro lado deles também for proporcional, eles serão semelhantes. Tá legal? Foi falado aqui que eles não seriam semelhantes em qualquer hipótese, então essa afirmativa é falsa. E a letra E, dois triângulos que possuem apenas dois ângulos correspondentes congruentes não podem ser considerados semelhantes. A afirmativa também é falsa, né? Porque se você tem dois ângulos correspondentes congruentes, certamente o terceiro par de ângulos, como a gente já falou em duas oportunidades nessa aula, né? O terceiro par de ângulos obrigatoriamente vai ser congruente também. E porque a gente tem mais espaço para analisar a questão 2, né? Na questão 2, está perguntando qual o valor de x nos triângulos a seguir, né? Nesses triângulos a seguir. A gente quer saber o valor de x. Então, esse é um problema clássico de semelhança de triângulos,
Porque a gente tem aí dois triângulos que são triângulos retângulos que têm ângulos agudos mesma medida. Essa mesma medida é o ângulo de 56 graus. A gente tem um ângulo assinalado ali que mede 56 graus. E a gente quer saber quanto que mede o lado oposto a esse ângulo de 56 lá no triângulo maior. A gente quer saber a medida de x. A gente deve perceber nesse problema que o x que foi solicitado para a gente não tem a medida do lado correspondente dele lá no outro triângulo. Né? A gente tem ali no triângulo pequeno a hipotenusa mede 30, um dos catetos mede 18, mas o cateto que é correspondente ao que mede x, a gente não sabe a medida. Porém, esse triângulo, que é um triângulo retângulo, como qualquer outro triângulo retângulo, está sujeito ao teorema de Pitágoras. Né? E se ele está sujeito ao teorema de Pitágoras, isso quer dizer que a gente pode calcular a medida do terceiro lado que está faltando ali. Né? Então, se a gente tem que a hipotenusa mede 30 e um dos catetos mede 18, a gente vai poder afirmar que o cateto que está faltando ali, ele mede 24. Né? É só aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Na verdade, para quem já está mais seteado nesse assunto, esse triângulo pequeno, ele é semelhante ao triângulo 3, 4, 5, né? Triângulo clássico aí dos triângulos retângulos. Ele é semelhante então ao triângulo 3, 4, 5. E a gente percebe isso porque o segmento AB ele é 6 vezes 3. O segmento AC ele é 6 vezes 5. Isso quer dizer que o segmento BC vai ser 6 vezes 4. Tá? Então a gente tem o triângulo 3, 4, 5 com suas dimensões todas multiplicadas por 6. Nesse caso aí, a gente vai poder dizer então, já que os triângulos são semelhantes, que x está para 24, assim como o 36 está para 18. Tá bom? Essa é a continha que a gente arma para resolver esse problema, né? X está para 24, a gente não sabia quanto que era o homólogo do que mede x ali, né, no outro triângulo, mas por Pitágoras a gente calculou. E a gente vai poder afirmar que x está para 24, assim como o 36 está para 18. Tá bom? É essa continha que a gente tem para resolver. E resolvendo a gente vai chegar à conclusão de que o x é igual a 48. E a resposta correta é a letra A. Aliás, esses dois probleminhas que a gente fez aí, a resposta correta deles é a letra A, né? Bom, a gente tem aí então mais um conjunto de 3 probleminhas que mais uma vez eu vou pedir a vocês para dar um print para resolver isso aí posteriormente, né? E eu também pretendo vou colocar a solução desses 3 problemas aí na nossa próxima videoaula, tá? Que vai estar postada logo em sequência dessa daqui, tá bom? Em sequência dessa videoaula, eu vou colocar então uma outra videoaula com a resolução daquele probleminha lá do começo, que envolvia o Teorema de Tales, e com a solução desses 3 problemas aqui. Tá? No primeiro probleminha, a gente tem aí um triângulo ABC, onde foi falado para a gente que AC mede 20, BC é 15, AB é 15 e BC é 14. Foi falado para a gente que AQ e BP são bissetrizes internas, né? Bissetrizes interiores do triângulo ABC. E foi perguntado quanto que vale o quociente QR sobre AR.
Esse é um problema para resolver, né? O segundo, ele não tem opções, mas está falando que após um tremor de terra, dois muros paralelos após um tremor de terra, dois muros paralelos em uma rua ficaram ligeiramente abalados. Os moradores se reuniram e decidiram escorar os muros utilizando duas barras metálicas, como mostra a figura a seguir. Essas duas barras metálicas que ele tá citando aí, né, estão entre os dois muros, que são paralelos. Sabendo que os muros têm altura de 9,3 metros, determine a que altura do nível do chão as duas barras se interceptam. Então, o que a gente quer saber aqui, nesse caso, é quanto que mede aqui, ó, da interseção das duas barras até o chão. Tá? O tamanho do segmento que vai daqui da interseção das duas barras até o chão. Tá bom? E a gente tem um terceiro problema para resolver, que é do Colégio Militar. Está dizendo aí que, dado que a bissetriz do ângulo ACB é o lugar geométrico dos pontos que equidistam das semirretas CA e CB, e, portanto, divide o ângulo em dois ângulos congruentes, considere um triângulo ABC isósceles com AB igual a C e a medida do ângulo A igual a 36 graus. Tá? Então, no triângulo isósceles lá, AB e AC medem 1 centímetro, né? E o ângulo A mede 36 graus. Se D pertence a AB, de forma que CD seja a bissetriz do ângulo C, então qual é a medida do BC? Tá legal? Essa questão do CMRJ, e também vai constar das nossas soluções. Bom, por hoje é isso, e daqui a pouco a gente se encontra na próxima videoaula com as soluções desses problemas, tá bom, gente? Até a próxima.